Bom dia, minha gente. Sexta-feira, finalizando aqui nossa semana com esse nosso quadro mais do que especial, Mulheres em Expansão, onde toda sexta-feira eu recebo aqui uma convidada muito especial. E hoje, uma convidada mais do que especial, porque ela é... Bom dia, Silvana! Ela é minha aluna, minha mentorada, minha parceira em vários projetos, minha amiga. Então, um presente aí que Deus deu para minha vida. Não que as outras não sejam, todas são, mas a gente, apesar da distância física, a gente é muito próxima, muito conectada, eu e ela. E hoje a gente vai falar aqui no Mulheres em Expansão sobre um tema muito importante, relacionamentos saudáveis. E ninguém melhor do que ela para vir falar aqui desse assunto comigo. Denise já tá por aqui, já vou aceitar ela, já vamos iniciar junto. Denise entrando. Aí. Bom dia, Denise. Está me vendo, me ouvindo bem? Eu estou te vendo Tu tá de brincadeira que o Instagram fez isso contigo de novo. de novo. Mas vamos lá. Muito Aqui pra mim tá dozinha. normal. Todas estão nos vendo. E acredito que ouvindo bem também. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos saudáveis, né, Denise? E os relacionamentos, eles não adoecem por falta de amor. Eles adoecem porque as mulheres, elas aprenderam a se abandonar muitas vezes, né? E falando exclusivamente aqui para mulheres e de qualquer tipo de relacionamento. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, Ah, sim. tá. Uhum. Falhado. Ouvindo eu estou bem, só não estou te vendo. Ah, que coisa, né? Mas vamos lá. E o Mulheres em Expansão, ele é um espaço aqui justamente pra gente ajudar mulheres, abrir os olhos das mulheres, trazer consciência, né? Trazer expansão em todos os sentidos aqui, de consciência, de crescimento. É um espaço aqui para a gente juntas se ajudar, se apoiar. É um espaço para mulheres levantar outras mulheres, né? E esse assunto é muito importante, né? Porque quantas mulheres aí não estão em relacionamentos. E eu não falo que só relacionamento, né? Quando a gente fala relacionamento, parece que a gente tá falando só de casal. De casal também, né? Porque é muito importante, mas às vezes outros relacionamentos aí na vida dela adoecidos, né? E como isso influencia em todas as outras áreas, como isso afeta a pessoa em muitas áreas, né? Principalmente no relacionamento ali dela com ela mesma, né? Dela acreditar no que ela pode, no que ela merece, no que ela pode conquistar. Então a gente vai falar desse assunto aqui hoje. E como eu falei, né, ninguém melhor do que tu para falar aqui com a gente sobre esse assunto hoje, porque tu trabalha muito isso com mulheres, né? Casais indiretamente, né, mas principalmente com mulheres para ajudar essas mulheres a se posicionar, né, a se relacionar melhor com elas e com as outras pessoas. E hoje, esse nosso quadro aqui é para a gente te conhecer melhor. Então, fazer algumas perguntas aqui para ti, para te contar para a gente também como que tu ajuda essas mulheres. Então, vai ser um papo aqui bem gostoso, para trazer consciência, para as outras mulheres que estão aqui nos assistindo também, de certa forma, se identificar e receber ali uma clareza, uma consciência de que as coisas não precisam ser assim e que a gente consegue mudar isso, né? Antes da gente começar aqui, de eu começar a te fazer as perguntas que eu trouxe para ti, se apresente, apesar de que tu é muito de casa aqui no meu perfil, né? Acredito que a maioria das pessoas que acompanham, que já te conhecem, mas tem pessoas novas chegando no perfil. Então, te apresenta aí, fala um pouquinho de ti e depois a gente segue aqui com as perguntinhas que eu separei para te fazer. Uhum.
Então, primeiro, bom dia, né? Nem lembro se eu falei bom dia, porque eu fiquei Chocada! chocada que de novo eu não consigo te ver. A Mas, Instagram enfim, faz dessas. mas assim, eu sou uma mulher em processo de cura, né? Porque Todas esse nós estamos. processo, ele não finda nunca, né? A gente está numa constante evolução e busca, né, para nos conhecer, nos entender melhor. Então, eu estou aí nesse processo, também num processo de maturidade, né, emocional, porque não é só a questão da gente ir envelhecendo, mas a gente precisa buscar essa maturidade também, né? Não Com só a questão certeza. do automático da vida, né? Mas através de conhecimento também. E Uhum. intelectual também, porque a gente não para de estudar nunca, né? Mas também sou esposa, né? Casada há 30 anos. Olha Não só, tem bastante para ensinar aí. então assim, eu falo que não só eu consigo ajudar através da teoria, mas também da minha própria experiência, né? Com Da minha certeza. prática do dia a dia. Porque, principalmente hoje em dia, né? Um relacionamento que se mantém há tanto tempo, vamos dizer que não é para qualquer um, né? Nossa, hoje em dia é bem raro. E na questão profissional, atualmente estou atuando como terapeuta, né? Terapeuta integrativa, também analista corporal, além de dona de casa, né? Então, essa sou eu, Denise. Denise, vamos lá então. Eu separei algumas perguntas aqui para o pessoal te conhecer aqui um pouco melhor, entender como que tu construiu essa tua jornada, né? Porque o lugar que a gente está é o resultado de onde a gente veio, todas as experiências que a gente passou, tudo que a gente já viveu, já aprendeu, né? Então, conta aqui pra gente. Antes de tu passar aí por todos os teus processos de autoconhecimento, até de entender o teu temperamento, porque tu passou alguns processos comigo, tu passou alguns processos com outros profissionais também, passou por processos aí tu contigo mesma, né? Como é que era? Antes de passar por todos esses processos, de ter as percepções, a consciência e o conhecimento que tu tem hoje, como que era o padrão dos teus relacionamentos antes? Vamos olhar assim, hoje, esposa, 30 anos de casada, um relacionamento de sucesso, posso dizer isso porque eu te conheço, mas como que era antes? Antes de ter essa consciência, esse conhecimento todo, essa maturidade. Conta aí pra nós. Em relação ao relacionamento de casal, o padrão se repetia, mas sempre no mesmo relacionamento. Até porque não teve outros, né? Teve assim, namorico, mas não nada sério. Até porque Sim. estou com o meu esposo desde os meus 17 anos. É uma vida, né? Mas o que acontecia muito? Muita briga, muita insegurança da minha parte, muitos ciúmes, cobrança excessiva, né, da minha parte para com ele. E hoje eu entendo que eu queria, na verdade, aquele amor de pai, né? E hoje na terapia a gente consegue entender, diferenciar isso e saber que nenhum marido, né, nenhum companheiro vai suprir essa falta paterna, né? É diferente o amor ali, o que ele pode me oferecer. Então, não tem como eu buscar algo que ele jamais vai poder me dar. Então, quando a gente tem esse entendimento, muita coisa começa a mudar, né? Certeza. Então, hoje, né, essa questão mudou completamente. A partir do momento que a gente tem esse tipo de entendimento, você começa a entender sobre as suas dores, as dores do outro, né?
você começa a ter controle sobre as suas emoções, porque quando a gente não conhece, né, a gente vive no automático, só reagindo àquilo que a gente está sentindo, sem saber por que que eu ajo dessa forma, por que que eu estouro, por que que eu falo coisas que depois eu me arrependo, né? Então, quando a gente começa a nos conhecer, entender da onde que vêm essas emoções, esses sentimentos, a gente começa a adquirir essa capacidade de se controlar, entender que o que está acontecendo no momento não é para tanto, em se tratando de brigas principalmente, né? Que na verdade são gatilhos que disparam de dores lá do passado. Então, o problema não é o meu marido, o problema é o que aconteceu lá na minha infância e agora, de acordo com a situação, né, remete àquela dor. Então, a gente vai entendendo isso e vai mudando completamente. Então, assim, eu percebo, né? Por exemplo, há alguns anos atrás, eu não entendia por que que muitos casais, depois de anos estando juntos, muitas vezes 20, 30 anos, aí se separavam. Porque chega um momento que quando você não se conhece e não conhece o outro, não suporta mais, né? Então, essa diferença da gente se conhecer, os comportamentos, as nossas emoções, faz com que o relacionamento dure. E pode sim durar uma vida inteira. E eu creio que o meu vai durar uma vida inteira. Amém, em nome de Jesus. Depois de 30 anos, é o momento assim que a gente está vivendo mais de maior tranquilidade. Ai, que Não bom. vou dizer que não tem nenhum tipo de discussão, não é isso, até Não porque existe, né? Perfeição. as discussões dentro de um relacionamento, elas devem existir, né? Deve ter essa troca. Mas a questão da insegurança, das brigas, de xingamentos, Os do motivos, né? ciúme, isso não mais, né? Mas é por causa principalmente desse autoconhecimento. E aí, até nessa questão que tu falou, né, Denise, tem gente que pensa assim, esse relacionamento aqui não dá mais. E aí acaba separando, às vezes, deixando, que nem tu falou, um casamento de muitos anos, pensando que com outra pessoa vai ser diferente. Mas quando a gente carrega tudo isso, esses padrões, né, esses bloqueios, esses traumas, independente de com quem a gente estiver ou onde a gente estiver, se a gente não resolver isso na gente, isso vai se repetir. Aí que nem tu falou ali no início, que antes de tu ter toda essa consciência, né, se repetia os problemas dentro do mesmo relacionamento. Se tu ficasse pulando de um relacionamento pro outro, por exemplo, ia se repetir em vários relacionamentos. Essa é a única diferença. Por quê? Porque é na gente que a gente tem que resolver, né? E tu resolveu isso em ti, por isso que hoje tu tem um relacionamento maduro. E muitas vezes a gente fica querendo ali mudar o outro, né, Denise? Quando na verdade a gente não consegue mudar o outro. Eu tenho certeza que com toda a tua consciência, experiência, maturidade, a tua relação mudou não só a tua parte, porque o teu marido vendo a tua maturidade, a tua nova consciência, as tuas novas atitudes, os teus novos comportamentos, automaticamente a pessoa que tá ali junto, ela vai sentindo e ela também vai se observando mais e mudando. E vendo, nossa, olha como a Denise reagia antes, olha como ela tá reagindo agora. A pessoa vai perceber e ela também vai mudar junto. Sem tu precisar forçar, sem que tu precise querer por ela, porque é automático isso acontecer. Na verdade, uma mulher, ela pode transformar o seu relacionamento a partir dela. Tem gente que pensa que isso, por exemplo, tem problema que vamos pra terapia de casal? Nem sempre vai resolver, porque às vezes a outra pessoa nem quer. Mas se a mulher está disposta a se resolver dentro dela, se de fato, né, aquele relacionamento ali é para ser um relacionamento que vai ficar, ela olhando para ela, as coisas vão se resolver. E não é do dia para noite, né, Denise? É uma construção isso. Sim, uma construção.
Com certeza. Tu observava antes, né? Antes de tu ter essa consciência que tu traz aqui para nós hoje, quando as coisas estavam lá se repetindo, naqueles ciclos e tal, que momentos assim tu sentia que tu te anulava para manter essa relação? Mesmo repetindo ali aqueles padrões, repetindo situações que não eram boas, tu percebia que tu te anulava dentro da relação, talvez para a relação continuar? Assim, Letícia, quando a gente está vivendo o momento, dificilmente a gente consegue perceber. Até porque, se a gente tivesse consciência, a gente teria capacidade de mudar. Mas eu hoje, com a consciência que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, olhando para alguns anos atrás, hoje eu consigo perceber o que estava errado lá. Mas enquanto eu estava vivendo lá, eu não percebia, Com né? certeza. Mas o que era o principal? E eu acredito que aqui muitas mulheres vão se identificar. A tal da mulher guerreira. Da mulher que resolve tudo, da mulher que faz e acontece, pode deixar comigo e pode deixar comigo. O que acontece nesse momento? Falando aqui de mulher casada, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de resolvedora de tudo, a gente anula completamente o nosso companheiro. É como se inconscientemente, né, a gente falasse: você não serve para nada, deixa comigo aqui e eu resolvo tudo. E isso, muitas vezes, o homem não está consciente disso, mas ele está sentindo isso. E ele vai sofrendo, né, com isso. Ele está sofrendo, ele não sabe por que ele está sofrendo, mas ele está sofrendo. Por quê? A natureza do homem é de ele ser o resolvedor, ele ser o provedor, o protetor da família. E isso vem lá do início, dos homens da caverna. Quem que saía para caçar, para trazer o alimento? Era o homem. Quem que protegia ali a caverna? Era o homem. Aí veio a evolução, enfim, e a mulher acabou entrando, né, meio que tomando conta disso. Só que não é que nós não podemos fazer, nós podemos fazer e fazer muito e fazer tudo que a gente quiser. Só que é contra a nossa natureza. Quando uma mulher tendo essa maturidade muda tudo, né, Denise? A Quando a maneira mulher de é tu viver sozinha, isso. se ela não tem ali um homem que possa fazer por ela, tudo bem, ela faz e dá conta. Só que com o tempo, querendo ou não, essa conta vai chegar. Essa sobrecarga vai cobrar e cobrar muito caro. Então, quando eu percebi isso, e a primeira consciência que eu tive foi assistindo, não sei se vocês aí conhecem, o Wendel Carvalho. Assistindo umas lives dele, que ele começava a falar a respeito da posição do homem, da posição da mulher. Eu comecei de me perceber no lugar errado. Daí o que eu fiz? Eu trouxe o meu esposo para assistir comigo e falei: amor, a gente está fazendo tudo errado. Eu tô no teu lugar, e daí o que acontece? O homem, ele acaba se acomodando, porque ele fala: tá bom, quer resolver? Então se vira, já que você quer fazer, faça. Sim. E ele fica num lugar bem abaixo do potencial que ele tem, porque a gente não deixa. E, de novo, não é consciente, não é, eu vou fazer porque eu quero, não vou deixar o meu marido fazer. Não, a gente se colocou nesse lugar. E isso vem pela educação, enfim, não vamos entrar no mérito aqui agora. E daí o homem vai cada vez se encolhendo mais. É como se a mulher podasse ele, né? Exatamente, exatamente. A gente poda o homem. Aí, o que aconteceu com nós, que eu acho que foi muito importante? O meu esposo, ele aderiu a isso junto comigo.
Então, eu não tive que fazer tudo sozinha, reformular o nosso relacionamento sozinha. Ele entendeu, ele percebeu que realmente nós estávamos em papéis trocados e Por ele causa de uma boa aceitou conversa, né? Como é exatamente. importante. E assim, não foi fácil, Letícia, porque a gente estava vivendo num automático e há muitos anos. Então, você acha que foi fácil para mim abrir mão do controle? Porque eu que Precisou controlava ter tudo. humildade, né, nesse momento de dizer eu tô Sim, fazendo errado. e não foi fácil para ele pegar o controle, porque ele não tinha, ele nem Ele já tinha sabia mais perdido, o que né? fazer. Ele não sabia nem o que era pagar uma conta de água, de luz. Porque tu não deixava. Sim, ele não sabia nem que dia que vencia, quanto que é, sabe? Porque eu fazia tudo, eu dava conta de tudo. Quando eu falei, ó, então nós vamos sentar, nós vamos falar o que é teu, que você vai se virar, e o que é meu. Logo em seguida, eu já estava, assim, num momento de muito estresse no meu trabalho, estava tendo crise de ansiedade, estava bem mal. Então, foi assim, um momento que tudo aconteceu. Eu pedi para sair, né? Conversei com ele, falei, ó, vou sair do trabalho porque não estou dando mais conta. E tenha consciência que você vai ter que se virar. E afeta todas as áreas, né? Não foi Essa fácil, porque sobrecarga. eu esquecia de pagar a conta de luz, sabe? Assim, sabe essas coisas que parecem bobas, Mas que ele mas não era acostumado. não era acostumado a fazer, porque eu fazia tudo. E assim, muitos detalhes que parecem bobos, mas que com o tempo eu fui percebendo que fazia muita diferença. A questão até do esforço físico. Eu que trocava o botijão de gás, eu que lavava tudo as calçadas, sabe? Essas coisas que hoje, não, se ele tá ali, amor, tem que trocar o gás. Tem uma calçada para esfregar? Amor, você esfrega a calçada? Tem um calçado que é muito sujo lá? Amor, você lava o calçado? Parece bobo, tipo assim, ai, você não pode fazer? Abre Não, aqui o vidro para eu mim. sei fazer. Mas Aquela por coisa de que abrir o vidro de conserva, né? que para É mim uma coisa lavar uma muito simples, calçada, por exemplo, mas é o um homem se sente esforço enorme e ele faz rindo, fácil. porque a estrutura física dele é totalmente diferente da minha. Então as pessoas falam, mas que bobeira isso, faz muita Não é diferença bobeira. no nosso dia a dia. E aquela questão de você se colocar como frágil, o homem ama isso, sabe? O homem gosta de saber que ele precisa cuidar dessa mulher, que essa Isso mulher aí que eu ia depende dizer. dele. Que nem no exemplo ali de abrir o vidro da conserva, ele se sente o super-herói da mulher nesse momento. É Exatamente. uma Sabe que coisa eu tão não posso simples, abrir né? um vidro? Pego, coloco um Mas, pano de prato ali e vou e eu consigo. Mas para que tá mas ali? se ele tá, abre pra mim. E olha Uhum. só, Letícia, o mais incrível que aconteceu, porque essa mudança que iniciou, eu acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, e nós não tínhamos a nossa casa. Uhum. Olha só, eu que pagava aluguel, enfim, eu pagava tudo. Pedi as contas do trabalho e logo em seguida, depois desse alinhamento que a gente teve, ele construiu a nossa casa. Ele precisava O tanto ao que espaço dele muda, para vocês sabe? construir coisas juntos. Então, assim, não é besteira isso, mulher tem que ser forte, tem que ser guerreira, tem que fazer. Não tem que. Quando precisa, ela consegue e faz. Mas se tem um homem do lado, deixa o pesado para ele, que as coisas vão fluir muito mais. Até Porque é da porque nossa natureza nós sermos cuidadas e eles cuidar. Eles têm que ser os provedores, os cuidadores, e não o contrário. Porque Deus nos fez assim. Por que a gente teima e encontra aquilo que Deus criou? Se Deus fez desse jeito, é porque ele sabia que assim ia dar certo. E a gente vai lá e quer ir contra o que Deus criou, né? E na posição que tu
tava meio que como mãe dele. E isso causa sobrecarga emocional, que a gente Eu sabe estava que muito sobrecarregada, demais, mas era aquele negócio, eu faço, eu aconteço. Você faz sim, e acontece, mas até a custo de quê? Até é como quando tu que a falou, gente suporta, uma hora né? a conta chega, né? Sim. Então, essa foi a principal, assim, transformação mesmo que teve, né? É muito maravilhoso, sabe? Quando você olha para trás e você vê o estresse que era e hoje, como que tá, né? É, é maravilhoso. E é Essa possível. próxima pergunta aqui, basicamente tu já respondeu no meio de todas as tuas respostas, mas o que que tu percebeu assim que mais mudou no teu relacionamento quando tu começou a te escutar, te entender, te perceber, tirar ali as cargas que não eram tuas, né, como tu falou. O que que no relacionamento assim mais tu percebe que mudou assim, que transformou, que eu acredito que vocês estavam muito desconectados, né? Nessa época. E vocês voltaram ali a se reconectar, então, ocupando ali o lugar de vocês, tendo conversas que antes vocês não tinham, que são difíceis, né? Porque eu acredito que foram conversas bem difíceis no início, até as coisas irem ali se alinhando. Mas depois disso tudo acontecer, o que que tu percebe aí que mais mudou dentro do relacionamento? É a questão da gente se conhecer e conhecer o outro também é muito importante, porque hoje eu sei do porquê das nossas diferenças e eu não tento mais mudar ele para que ele seja igual a mim, porque isso nunca vai acontecer, né? Porque muitas vezes porque a gente age assim, porque a gente gosta disso, porque a gente faz assim, a gente quer que o outro seja igual. O outro nunca vai ser igual. Parece besteira, mas no dia a dia é isso que a gente faz. Uhum. Então, principalmente eu e o meu esposo, nós somos, na questão de temperamentos, né? Nós somos praticamente o oposto um do outro. Sim. Tanto que em muitos momentos eu pensava, meu Deus do céu, onde que eu fui amarrar meu burro? Esse homem não pode ser normal, não é possível, deve ter um parafuso a É menos. muito lento. A E gasolina ali, hoje, apressado. entendendo, né, tendo esses conhecimentos que a gente tem, eu entendo que é o jeito dele. E o que que acontece? Vai ter momentos que eu preciso abrir mão, Ó, né, a Sanguine ali comentando, dando risada, ó, porque ela se vê igualzinha. Acha o marido lento. Achava, né? Agora ela também entende isso. então tem momentos que eu tenho que abrir mão por ele, momentos que ele precisa abrir mão por mim. E isso a gente vai ali e arranjando, né? Não tem como. Aí a questão das conversas. Não é, vamos conversar aqui, vamos se alinhar e a gente vai se dar bem pro resto da vida. Não. Essas conversas, elas precisam acontecer, se não possível semanalmente, mas no mínimo uma vez por mês. Tem que ir E que alinhando, né? tipo de conversa é? Essa atitude eu não gostei, essa atitude me magoou, isso que você fez me deixou feliz, isso Colocar que você limites, fez né? me entristeceu. Tanto eu para ele quanto ele para mim. Então, são às vezes detalhes bobos, mas se a gente não falar, vai virando uma bola de neve e pode acabar em briga. Eu tenho um exemplo que é tão bobo, tão, sabe? Mas assim, que é muito, como é que eu posso dizer? Uma coisa muito simples, mas que poderia gerar um conflito muito grande. Quando nós nos mudamos para cá, para nossa casa,
Eu não queria ficar fazendo furo na parede, porque quero depois colocar os móveis, né, planejados e tal, aí vai mudar, enfim. Na casa que nós morava, do ladinho da porta, tinha um porta-chaves. Então, ele chegava, nem precisava entrar, ele alcançava para pegar ou para colocar a chave do carro, da porta, enfim. Aí aqui eu não quis pôr esse porta-chaves na parede para não ter que furar a parede. E coloquei as chaves numa gaveta, num móvel dentro de casa. Toda vez que ele queria uma chave, mas eu não tinha percebido isso. Toda vez que ele queria uma chave, ele precisava entrar, atravessar a cozinha, ir lá na gaveta e pegar a chave. E como ele trabalha com coisas sujas, ele sempre está de botina. Tirar a botina, entrar, enfim. Eu não tinha percebido isso. Aí, no dia que a gente sentou para conversar, eu falei, amor, tem alguma coisa que eu estou fazendo que está te incomodando? Que... Ele falou assim, tem. A chave. Olha só. Toda vez que eu preciso da chave, eu tenho que tirar minha botina, entrar lá dentro para pegar a chave. Porque E eu tenho olha que certeza incrível! que se eu entrar Você de vai te perguntar. botina, você não vai gostar. Daí eu, meu Deus, que coisa simples, boba, mas olha o Pra tanto ti, que isso está incomodando ele. pra ti Porque para era bobo e tá me simples incomodando ele eu todos estava os dentro de dias. casa o tempo todo. Então, para mim, tanto faz pegar a chave em qualquer lugar. Sim, tu já tava Aí, ali. você tá vendo ali, Letícia, no cantinho, aqui, ó, um negócio amarelinho? Aqui, vocês estão vendo, meninas? Acho que não. Não consegue ver no fundo lá, uma caixinha amarelinha? Não consigo ver porque acho que a tua mão tapa quando tu mostra ali. Não dá pra ver. Na ponta do meu dedo. É que a ponta do teu dedo sai daqui da visão da câmera. Acho Ah, que é por tá. isso. Acho que pra ti talvez aparece, Para mas mim aqui pra mim não aparece. Mas aparece. assim, ó, aqui fica uma porta. E Uhum. aí eu tinha um cestinho que eu mesma tinha feito de crochê. Do lado aqui da porta fica o rack, onde fica a televisão, e é muito pertinho da porta. Então, só ele dele pôr a mão por dentro da porta, ele alcança ali. Então, eu coloquei esse potinho ali com as chaves dentro para resolver. No outro dia que ele pegou, eu falei ali, ó, lugar das chaves. Era só ele pôr a mão e pegar. E Você como tu viu que falou, coisa boba, simples, simples, mas que mas com o tempo ia começar a irritar já ele tava de um irritando ele. jeito, Foi a primeira já coisa que tu falou. estava. E eu não estava percebendo. Se nós não tivesse parado para ter essa conversa e eu falado, amor, o que eu estou fazendo, talvez que você não esteja gostando, na hora ele as chaves. Então, assim, resolveu, tanto que está até ali já há 2 anos, nesse mesmo lugar, as chaves. Sim. Sabe? Então, são essas coisas, Letícia, do dia a dia que a gente precisa ir alinhando. Quando a gente fala em alinhar no relacionamento, não é, o que nós vamos investir numa casa, num terreno, num carro, que viagem que nós vamos fazer esse ano. Não, é alinhamento do dia a dia, coisas É pequenas. aquilo que incomoda, né? E A que a gente própria não para pra Bíblia falar. diz. A Bíblia diz, são as pequenas, são as raposinhas que estragam todo o pareiral de uva. Não precisa vir uma grande praga para estragar. São as pequenas coisinhas do dia a dia que estragam os nossos relacionamentos. Por isso que esses alinhamentos, eles precisam ser constantes a vida toda. Com Porque a gente vai certeza. mudando, os nossos hábitos vão mudando, nossos gostos vão mudando, né? Então é necessário ter esse tipo de alinhamento constantemente nos relacionamentos, Com né? certeza. E até meio que já responde a outra pergunta que eu tinha aqui, que é sobre os limites, né? Que limites hoje tu percebe que foram colocados aí que antes tu não conseguia. E nessa tua resposta aí mostra que a gente se posicionando dessa forma, a gente também ajuda o outro a também colocar os limites dele. Porque pensa bem,
esse exemplo que tu deu aí foi perfeito, porque foi algo muito simples, que pra ti não era nada, porque tu já estava dentro de casa, não te incomodava, mas que já estava incomodando ele todos os dias. Imagina isso durante um ano inteiro, todo dia incomodando a pessoa. Só que aí vamos mais longe ainda um pouquinho. Isso foi uma coisa que vocês alinharam. Que se tu não tivesse perguntado, ele nunca ia te falar. Justamente porque ele até já tinha percebido assim, ó. Ah, ela nem vai dar bola, porque ela disse que tem que ser assim, como ele já tinha aquela referência em relação a ti, que era tu que mandava na casa antigamente, lembra? Era tu que comandava tudo, era tu que mandava. Então ele, certo, pensava assim, eu nem vou falar nada, senão ela vai me xingar. Mas ele estava incomodado com aquilo. Se tu não tivesse a humildade de perguntar e também abrir esse espaço para ele. E aí, olha só como a gente colocar limite ajuda o outro também a colocar os limites dele. Porque daí o que tu fez? Ó, isso aqui eu não tô gostando. Tem alguma coisa que tu também não esteja gostando? Olha só que bonito. Isso é um relacionamento saudável, né? E aí Sim. ele falou. Só que se a gente parar aqui para analisar esse pequeno exemplo que tu deu, imagina, aqui tu usou o exemplo de casal, mas eu falo de qualquer relacionamento. Às vezes é mãe com filho, irmão com irmão, patrão com funcionário, né? Amiga com amiga, entre colegas, qualquer tipo de relacionamento. Se não tem esse tipo de conversa e dizer, ó, eu não tô gostando disso, eu não gostaria que isso mais acontecesse, a pessoa nunca vai saber. Tu nunca ia saber se ele não te falasse. E ter a humildade de perguntar para a pessoa também, tem alguma coisa que eu faço, alguma maneira que eu tô agindo aqui que para ti também não é bom, que eu também quero ser uma pessoa melhor. Olha como isso transforma o nosso relacionamento com todas as pessoas, né, Denise? Sim. E aí, olhando aqui para qualquer relacionamento, mas principalmente casal, que tu deu exemplo aqui, porque é a pessoa que a gente mais convive, né, na maioria das vezes, imagina várias situaçõezinhas bobas como essa que tu falou, que se acumulam ali dentro do dia inteiro. Durante algum tempo, todas seguem ali se repetindo sem serem resolvidas. Aí uma parte irritada com aquilo e a outra parte nem aí achando que tá tudo bem. E aí que os casais vão se desconectando, as pessoas, né, vão se desconectando. E às vezes um casamento termina não porque faltou amor, mas porque faltou essa conversa. Sim. E às vezes a pessoa se vê ali pensando que não tem mais solução, né, Denise? E tem. É a maturidade. Até porque a questão do amor, né? Quando a gente fala em amor, a gente se engana quando pensa que amor é um sentimento. Aquilo de, ai, eu vi a pessoa, eu gelei, eu senti borboletas no estômago. Isso aí é nos primeiros dias lá do namoro, da Qualquer conquista. coisa que a gente for fazer a primeira vez da borboleta no estômago. No momento da paixão acontece esse tipo de sentimento. Agora, o amor maduro, ele é uma decisão que eu tomo todos os dias. Eu decido ficar com essa pessoa, mesmo com os defeitos que ela tem. Eu decido ficar com essa pessoa, mesmo com as diferenças que nós temos um com o outro, né? Eu decido ficar com essa pessoa e vou alinhando com ela o que eu gosto, o que eu não gosto, o que ele gosta, o que eu não gosto. Eu vou alinhando quando eu abro mão, quando ele abre mão. Isso é amor. Entender que o outro também tem as necessidades específicas dele, né? Essa questão do limite, Letícia, é uma coisa que a gente pensa que fazer tudo pelo outro para segurar a pessoa, isso pode ser uma amizade, relacionamento casal, enfim, qualquer tipo de relacionamento. E a gente está completamente enganado. Mais um exemplo aqui, de que eu sempre fazia por ele. Porque aqui onde que a gente mora, é só eu e ele de família. Nossos familiares moram tudo longe, em outras cidades. E
e a gente sempre ia visitar, né? Sempre vai ainda visitar os pais dele. Só que tinha momentos que eu não estava afim de ir junto, sabe? Aquele dia que você, eu quero ficar em casa, eu quero ficar tranquila. Sim. Mas eu abri a mão desse meu desejo de ficar em casa, porque eu pensava que ele poderia não gostar, que ele, sei lá, poderia me abandonar se eu não fosse junto. E a partir do momento que eu entendi tudo isso, eu comecei a colocar para ele, ó, hoje eu não tô afim de ir. Se você quer ir, tranquilo, você pode ir, são os seus pais e tá tudo certo. Mas eu não vou, beleza? Beleza. Tem momentos que ele vai sozinho, tem momentos que ele fala, não, se você não tá afim de ir, eu quero ficar contigo e também não vou. E tá tudo E outros certo. tu vai. E em outros momentos eu vou. Mas quando eu quero ir, não porque, o que vão pensar de mim, ou se eu não for, ele pode pensar isso ou aquilo. E nas amizades é a mesma coisa. Eu era aquele tipo de pessoa que dizia amém para tudo. Eu abria mão das minhas coisas, muitas vezes abria mão de um descanso para ajudar, para favorecer, para fazer pelo outro. Não vou dizer que eu consigo dizer não 100% das vezes, Sim. mas evolui muito nessa questão. E eu não tenho perdido pessoas que realmente gostam da minha pessoa pelo que eu sou e não pelo que eu posso proporcionar. E é nesse Nossa. momento que a gente já faz uma separação. Quem está do seu lado pelo que você pode É oferecer um ou filtro, quem né? está do seu lado por quem você é, né? Então, na questão das amizades, eu também era muito de abrir mão das minhas coisas para ajudar, para fazer. Hoje, quando eu não estou afim, quando eu não posso, quando eu não quero, eu falo, não, não vou, não quero, não estou afim, e tá E tudo como tu certo. falou, isso Quem é filtra, né? amigo de verdade, entende tudo bem e tudo certo. Quem não é, vai se afastar. E ótimo que se afaste, É porque quem. livramento, como a gente diz. Exatamente, exatamente. E eu ia Se perguntar afastar, justamente isso, tu já respondeu aqui. O que essa tua maturidade, tua consciência aí, te trouxe de positivo aí para os outros, para todos os tipos de relacionamentos também, né? Mas é aquilo, a gente se posiciona, é a gente. Tu cuida o que tá dentro, o que tá em ti. Automaticamente vai refletir em tudo. Vai refletir nos relacionamentos no geral, na tua saúde, vai refletir nos teus resultados, em tudo, né, Denise? sim, Não é só na questão ali das relações, né? Porque a pessoa que se posiciona, que tem essa maturidade, que começa a olhar para ela, se conhecer, curar ali as dores que ela tem, para não agir, como tu falou ali, reagindo só ao que acontece, né? Essa mulher, né? Essa pessoa passa a se posicionar ali de uma forma que ela consegue sustentar tudo, né? Mais fácil, sem pesar. Porque naquele momento que tu tava lá carregando cargas que não eram tuas, como tu deu exemplo, tu tava na força, né? Chegou uma hora que não dava mais para carregar. Tu teve que entregar os pontos ali e dizer, não, para aí, eu vou entregar aqui o que é teu, vou ficar só com o que é meu, porque não dá mais. Nesse momento, tu já estava ali, como tu falou, adoecendo, né? Tu já estava tendo crise de ansiedade, estava sim, prejudicando na tua parte profissional e acredito que em várias outras questões ali. Então, nesse momento, talvez tem muitas mulheres aqui assistindo a gente com esse sentimento de que as coisas não têm mais jeito. E tentando resolver na força, né, Denise? Do lado de fora, mudar os outros, né? Quando que a chave de tudo tá em ela parar, respirar e olhar para dentro, né? E como a gente precisa de pessoas para nos ajudar a fazer isso, né, Denise? Porque quando a gente tá nesse ponto que tu tava ali de esgotamento, já refletindo ali em todas as áreas da tua vida,
É muito difícil a gente conseguir resolver isso sozinha, né? De conseguir ter essa maturidade de parar e dizer, não, peraí, eu vou ter que começar a agir diferente, eu vou ter que me entender, me conhecer melhor, entender por que que eu tô reagindo desse jeito, por que que eu quero ser aqui a super heroína, por que que eu quero pegar tudo e eu mesma resolver, a guerreira, como tu falou, né? Sendo que num casamento, como a gente falou aqui de exemplo, é um belo exemplo, né? Um exemplo com sucesso aqui que tu tem para dar pra gente. Como que isso transformou, né, tudo. Olhando para trás, a gente, com o exemplo aqui que tu trouxe, com as histórias que tu trouxe, né? Eu acredito que tem muito mais histórias para te Uhum. contar. Mas eu imagino tu olhando para trás agora, se tu pensar assim, ai, como que era antes? Se continuasse daquele jeito, será que tu ainda tá casada? Eu acredito que não, e sabe por quê? Logo depois que a gente teve esse primeiro alinhamento, né, que eu percebi que a gente estava praticamente em papéis errados, e só um parênteses aqui, Letícia, que é muito importante também. Nós precisamos ter humildade para reconhecer que a gente estava errada, que Sim. a gente estava seguindo um caminho, Tu falou ali. né? Porque assim, eu vejo muitos relacionamentos onde que a mulher tem o marido como um inimigo, como um rival. Uhum. Ela vai Sim. se colocar diante dele, por exemplo, para pedir desculpa, né? Reconhecer que estava errada. Não, eu até vou mudar aqui, mas eu vou ficar quietinha. Meu Deus, o As nosso pessoas têm bastante marido dificuldade de é pedir a desculpa. pessoa mais próxima da nossa vida, que vai passar o resto da vida com a gente. Não tem que ter medo, vergonha, nenhum tipo de impedimento. É a pessoa que nós temos que ter a maior intimidade possível, não no sentido sexual, né? No sentido de falar mesmo, de expor o sentimento. Hoje, tem dias que ele chega em casa, eu vou, abraço ele e choro, encostada no peito dele, só choro. Ele Não fala, precisa nem você quer falar falar? nada. Ele já. Eu falo, não quero falar nada, só me abraça. E ele super entende, ele me abraça e não pergunta, se você não quer falar, não fala, mas se você Porque quiser vocês falar, já eu se tô aqui. conhecem, né? Sabe, isso não tem nada melhor, você saber que tem uma pessoa ali 24 horas por dia que você pode recostar a sua cabeça e ela vai te acolher. Talvez ele não vai resolver o seu problema, porque ele não sabe, ele não consegue, mas só de você saber que essa pessoa está ali, né, para te dar um abraço, meu Deus, não tem dinheiro no mundo que pague. E às Só vezes a que gente só quer isso mesmo alguém pra ouvir, né? Sim, só que isso a gente só conquista através da nossa humildade, mostrando que a gente é sensível, que a gente tem momentos de fraqueza, sim, né? E hoje ele fala que se naquela época a gente não tivesse, né, percebido isso e mudado, o pensamento dele já era o divórcio. Sim. Ele nunca foi uma pessoa de falar muito, de. Quando a gente brigava, na verdade, eu que brigava sozinha, né? Porque ele Sim. virava saía, Ele que só obedecia. dá mais raiva ainda quando o outro não fala nada. Mas por dentro ele estava muito A ponto de machucado, explodir. né? A ponto de abandonar tudo. Então, Uhum. você vê, é nesse momento que hoje em dia os casamentos se desfaz. Ah, não está mais dando certo, vamos separar. Não, se não está dando certo, vamos ver o que, que a gente pode fazer aqui. Vamos alinhar, vamos fazer dar certo. Porque nenhum casamento, dá certo. É a gente Ele que faz faz, dar né? certo. Uhum. As coisas não acontecem do nada, é a gente que faz acontecer. É a gente que termina e é a gente que faz dar certo também. Não E tem como é como. importante, Denise, de tudo isso que tu trouxe aqui,
trazer a seguinte percepção para as pessoas. Talvez as pessoas estão em relacionamentos, e aqui eu não falo só de casal, qualquer tipo de relacionamento, seja amizade, seja com mãe, com pai, com irmão, com colega, com patrão, qualquer tipo de relacionamento. Às vezes as pessoas já estão nessa situação de não aguentar mais a ponto de explodir e nenhuma das duas partes tá abrindo esse espaço para o outro, né? Porque quando tu abre espaço para o outro, tu também abre espaço para ti. Como tu fez ali. Tu parou, disse, ó, eu entendi que tá errado, eu tô agindo errado, né? O que pra ti tá ruim? Tu abriu espaço pra ti e pra ele. Às vezes é com o chefe, com um irmão, com um colega, não sei. Mas a importância com esse entendimento, a partir dessa nossa conversa aqui, talvez tem pessoas ouvindo a gente aqui que já estão nessa situação, mas talvez tem pessoas aqui que estão iniciando um relacionamento. Sei lá, pode ser um namoro, pode ser um relacionamento com um funcionário novo, uma pessoa que ela conheceu agora, não sei. A importância de colocar esses limites no início, né, Denise? Antes que chegue nesse ponto aí do vulcão, tá quase em erupção ali para explodir. Colocar os limites no início, né? Sim, e principalmente expor os sentimentos. Porque a gente tem dificuldade de falar dos sentimentos, né? Vou dar mais um exemplo aqui para ficar mais fácil, né, das mulheres entender. Eu brigava por causa dos atrasos. Porque assim, ó, para mim, tô indo, daqui 5 minutos tá aqui. Sim. Daqui 20 minutos eu chego. Passava 25 minutos, eu já estava louca de raiva. Aí aqui, 2 pontos que eu entendi. Por que eu ficava? Ficava não, eu ainda fico, mas hoje eu entendo e eu consigo me controlar. Uhum. Essa atitude de tô indo e não aparecer, ou daqui 20 minutos eu chego e passava 30, 40, me despertava o gatilho do abandono, que é a minha dor principal. Uhum. Não era a questão do atraso de 5 minutos, era porque isso remetia a uma dor lá da minha infância. Era o atraso de 5 minutos, mais tudo que tu carregava, tu não sentia, né? Segundo ponto que eu entendi. Para ele, tô indo, pode ser daqui uns dias. Sabe por quê? A velocidade dele é outra, né? Mas sabe por quê? Quando ele era criança, eu acho que ele tinha 4 anos, a mãe dele ficou doente e ficou no hospital por vários dias. E todo dia o pai dele falava, a mãe já vem. A mãe logo... Ai, olha só. Então, para ele, o logo tô aí, já tô indo. É um dia eu chego. Pode ser daqui uns dias. Então, Olha na só. cabeça dele, não é tô indo mesmo, já tô a caminho. Na cabeça dele é amanhã eu chego, tô indo, amanhã eu chego. Que importante. Então, entende esse conceito de tô indo era muito diferente para mim e para ele. Então, depois que a gente entendeu isso, não é que não me incomoda quando ele se atrasa. Ainda me incomoda e eu acredito que isso vai me incomodar para a vida toda. Só que eu não brigo mais. Hoje tu entende o motivo. Porque eu entendo o vocês motivo. Conversam. Apesar que ele sabe que isso me incomoda, eu já falei isso para ele. E o que ele tem procurado fazer, então? Se ele sabe que ele vai demorar 40 minutos, ele fala, vai mais 2 horas ainda. Porque daí eu não vou esperar em 40 minutos, né? Aí, então ele chega no tempo certo, mesmo que ele se atrase. Então, tem todas essas, parecem coisas bobas, não mas imagina. fazem muita diferença, entende? E é muito legal esses alinhamentos. A gente ri junto depois, sabe? Tira sarro um do outro. Você não tá de acordo com o que a gente conversou. É muito gostoso, sabe? Não tem mais aquela cobrança de briga, é uma cobrança saudável. Fica mais leve, né?
Exatamente. E como isso que tu falou é importante, porque se tu não tivesse tido todas as percepções do que tu carregava, das tuas dores, dos teus traumas até, tu não teria essa empatia de entender que ele age assim por causa dessa situação que ele passou lá na infância, por exemplo. Ele aprendeu que tô indo, era um dia eu chego. Pra ti, tô indo tô chegando em 5 minutos. Por quê? Conforme o que tu viveu, conforme o que ele viveu, as experiências que vocês tiveram, que vocês aprenderam. E é por isso que é tão importante, né, Denise? Eu falo todo santo dia aqui. A gente se conhecer, se entender, saber o porquê que a gente age como a gente age, olhar para dentro, né? Se auto-observar, se conhecer e curar isso. Porque enquanto a gente não entende, não cura isso, a gente continua reagindo com o que a gente aprendeu. Ele continuava se comportando com o que ele aprendeu. Tô indo, tô indo. Uma hora eu chego. E tu te comportava como? Tô indo, tá chegando em minutos. Se não chegar, a pessoa tá mentindo pra mim, tá me enganando, tá me fazendo de boa, tá me fazendo esperar. E pra ele tava tudo bem. Eu avisei que tô indo, né? Ela sabe que uma hora eu vou chegar. Era a percepção que ele tinha. É que nem aquele exemplo. Eu vi esses dias um vídeo onde era um casal, né? E aí ele desenhava o número 69. Aí ele ficava de um lado da mesa e a esposa do outro. Aí ele perguntava, que número tu tá vendo aí? Ela dizia, eu tô vendo um 9. Aí, não, eu tô vendo um 6. E aí o contrário. Aí eles trocavam de lugar. Não, eles ficavam um do lado do outro. Um do lado do outro. E agora, o que tu tá vendo? Aí ela disse, nossa, é verdade, agora eu tô vendo um 6. Por quê? Porque a gente vai ver conforme o lado que a gente tá. Pra gente enxergar o lado do outro, a gente tem que estar do lado. E como é que vocês estavam naquela época? Um de cada lado, cada um enxergando uma coisa e defendendo aquilo que vocês viam. E o pau comendo, como diz o ditado. E o casamento quase indo por água abaixo. No momento que tu pegou e falou pra ele, não, vem cá do meu lado, vamos conversar, ele começou a enxergar o teu lado também e tu também começou a enxergar o dele. E incrível, incrível, muito rico que a gente trouxe aqui. Eu acredito que abriu para muitas mulheres aí um novo mundo na frente, né? Porque parecem, como tu falou, coisas tão bobas, tão simples e não são. No longo prazo, essas pequenas coisinhas de todos os dias aí transformam a vida, um relacionamento, uma história, teus resultados, a tua saúde, tudo, né, Denise? Sim. Agora vamos lá. Conta aí pra gente como é que tu, com o conhecimento que tu tem como terapeuta, como analista corporal aí, como que tu ajuda as pessoas, as mulheres, a terem relacionamentos mais saudáveis, melhores resultados? Como que tu ajuda aí dentro do teu conhecimento, dentro do lado profissional agora? Com toda essa carga de experiência aí, né? Mais os teus conhecimentos. São duas formas, na verdade, né, Letícia, que é possível. Com o conhecimento teórico, né, que a gente adquire, mas principalmente com a minha própria vivência, né, minha própria história, aquilo que eu sei que deu certo. É claro que um outro casal não vai ter, por exemplo, uma questão de chaves, mas a gente pode trazer isso para um outro contexto, né? Sim. Um outro casal não vai ter a questão dos atrasos, mas a gente consegue trazer isso para um outro contexto. Mas na questão da terapia, principalmente essa questão das nossas dores, entender da onde elas vêm, por que acontece isso, por que eu reajo de determinada forma. Isso é o ponto inicial, né? Sim. A gente entender. Por que eu sou assim, por que eu faço isso, e a partir dessa consciência a gente consegue, então, ter controle das emoções.
acabar com essa dor, por exemplo, no meu caso, a dor do abandono, que algumas situações disparam esse gatilho. Não vai acabar. O que muda é que eu saio da reação automática e começo a reagir de acordo com a situação do momento, não de acordo com essa carga de dores que eu tenho, né? Consegue escolher o que vai Exato. fazer, né? E isso é muito importante, a gente precisa, né? Eu acredito que todo mundo, todo ser humano precisaria de terapia para conhecer essas questões, né? Das Com nossas certeza. dores, das nossas emoções. E outro ponto, Letícia, que é muito importante, a gente sempre, né? Na maioria dos casos, a gente quer culpar o outro. Uhum. E não é bem assim, porque são duas pessoas com dores igualmente, não é porque é homem que não teve traumas do passado, que não teve ali os seus bloqueios, né? Então, todo mundo tem. Claro que a mulher é mais sensível nessa questão. O homem, não que ele não sinta, mas ele é mais durão mesmo. Na verdade, eu Mais acho que pro duro. homem é até mais difícil. É, Porque eles não querem admitir essa fragilidade, né? Eles têm mais dificuldade até de falar do que sentem, né? então, conhecer, né, as nossas questões, as nossas próprias e a do outro, para entender por que o outro reage dessa forma, é o ponto principal, né? Que eu sempre trago e tem, assim, muitos testemunhos, até só de palestra, né, que eu fiz, algumas da mulher chegar, né, dias depois e falar, meu Deus, se eu tivesse te ouvido antes, eu não teria talvez me separado, né? Olha Então, só. não precisa ter uma mudança estrondosa. Pequenas atitudes no nosso dia a dia que vai fazer total diferença, né? Com certeza. Denise, além da questão da terapia, tu trabalha também com a análise corporal, né? Como é que a análise corporal ajuda também a identificar esses padrões que muitas mulheres e homens também têm e nem percebem e atrapalha, né? Nessa questão aí de ter relacionamentos saudáveis, não só com as outras pessoas, mas com ela mesma. A análise corporal é algo assim fantástico, né? Porque a gente consegue entender o nosso padrão de funcionamento e se é um padrão, ele não vai mudar. Eu sou assim. O que eu posso fazer é evitar certas coisas que me incomodam e fazer mais daquilo que me favorece. E quando eu me conheço e conheço o outro, entendo as, ah, os pontos fortes e os pontos fracos do outro, isso muda completamente. E em relação a casais, a gente consegue fazer essa análise corporal do casal. Que legal. Analiso a esposa, analiso o esposo, depois junto essas duas análises numa só e para esse casal, né? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse casal? O É que um eles raio-x, né? que eles têm de poder ali entre eles e o que eles têm que tomar cuidado porque pode gerar atrito. Então, é uma ferramenta, assim, que pode salvar realmente relacionamentos, né? Com certeza, porque eles vão aprender a colocar limites, a ceder também algumas partes, né? Que é importante. Tudo ali dentro desses limites, né? Teve um casal que eu atendi pouco tempo atrás, que eles estavam com a ideia de divórcio, né? E aí eu fiz a análise do casal e foi incrível, assim, porque na hora
de eu passar a devolutiva, eu fiz com os dois juntos. Então, eu ia falando a respeito dela, ó, você funciona assim, 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 e ele, meu Deus, é bem isso. Aí, depois falava para ele, ó, você funciona assim, assim, e ela a mesma coisa, exatamente. Então, o que que acontece? Você percebe que o outro, ele é assim, e é Não adianta muito tu querer mudar ele. difícil para ele agir diferente. Então, você precisa abrir mão de certas coisas que você exigia dele, porque ele não vai conseguir. Não é porque ele não quer, ele não consegue. A natureza dele não permite que ele seja assim. Por exemplo, tem pessoas que gostam de pegar, de abraçar, de beijar. Tem pessoas que não encostam em mim. Eu não sei que o outro é assim, que ele não gosta desse contato, mas eu gosto e eu quero o tempo todo ficar abraçando e o outro fica ali, não. O que que eu vou pensar? Tá com nojo de mim, Não não me ama gosta mais de mais, mim. né? E para o outro está sendo incômodo demais. Meu Deus, eu amo essa mulher, mas eu não quero que ela fique me pegando o tempo todo. Isso é só um exemplo Sim, básico, né? Mas são incrível. questão do comportamento. Nossa, é incrível essa questão da análise corporal. E foi através da análise do meu esposo que eu entendi muita coisa, né? As Como ele diferenças de funciona, vocês, né? e que hoje eu sei que ele não é de outro mundo, que ele não tem um parafusamento. Sabe que é incrível, né, esse trabalho que tu faz aí com o casal, mas o que que eu percebo? Porque eu não trabalho, não sou analista corporal, mas eu sou analista de temperamentos. Que de certa forma o resultado é até bem parecido ali, o resultado que eu digo das percepções que a pessoa tem. Sim, Mas eu não trabalho com casais, mas quando a pessoa que faz análise, ela se entende, automaticamente ela já entende que as pessoas são diferentes. Ela começa a ter uma outra percepção em relação aos outros. De entender que as pessoas são diferentes, ela acaba tendo ali uma empatia muito maior e o relacionamento dela com as pessoas melhora muito. sim. E aquela Na questão questão, do né, início também. Letícia, Ela também aprende a colocar os limites dela, né? que não é porque eu estou assim e porque eu gosto assim que o outro é obrigado a ser e a gostar. A gente precisa entender que o ser humano é totalmente diferente. Não Nossa, tem a digital e é todo mundo diferente, não sei cada quantos um tem uma. milhões de pessoas, tudo Quantos diferente. milhões de pessoas, né? Os nossos comportamentos, os nossos gostos também vão ser diferentes. A gente só precisa aceitar, se adequar. Uma hora um abre mão, outra hora o outro, e assim a gente vai se alinhando. Com certeza. É Última. simples. Não é fácil, mas é É. simples. Não, fácil não dá pra dizer que é. E também não é do dia pra noite, né? É uma construção, como a gente falou. Mas sim, é muito possível, né? E é simples. É nas pequenas coisas ali do dia a dia que tudo vai mudando, né? Denise, para finalizar as perguntas aqui que eu tenho para ti, qual que é o erro mais comum aí que tu observa nas mulheres que tu atende? Dentro dos relacionamentos, é que eu nem falo só relacionamento, né, marido e mulher, relacionamentos no geral. Qual é o erro mais comum que as mulheres cometem, que faz com que elas não consigam ter, né, relacionamentos saudáveis? Falando no geral de qualquer tipo de relacionamento, é achar que o erro está no outro, que o problema é o outro, né? Esse é o principal para todo tipo de relacionamento. E em se tratando de relacionamento conjugal, o maior erro é procurar ajuda quando um dos dois já pediu o divórcio. Demorar demais, né? Aí, aí já foi. É aquela coisa, quando a pessoa já não aguenta mais, às vezes, não tem mais o que fazer, porque a pessoa já Não. nem quer mais resolver, né? Falar que é 100% impossível, não é. É Sim. É possível, mais difícil. mas é muito mais difícil. Então, assim, o melhor de tudo era já buscar ajuda, buscar terapia, buscar se conhecer sem ter problema nenhum aparente.
Mas, no primeiro indício ali de que tem alguma coisa errada, a gente não está se entendendo, já busca ajuda. Não espera chegar a esse ponto que já aconteceu, muitas mulheres chegar em mim e falar assim, Denise, meu marido saiu de casa, e agora? E agora sinto muito. Como que você vai mostrar para ele que você mudou se ele não está mais nem em casa? Ele não vai acreditar de você falar, ó, busquei ajuda, entendi um monte de coisa aqui e eu mudei. Ele não vai acreditar, porque a Sim, gente precisa mostrar no dia a dia que o nosso comportamento mudou. E se o cara não está mais em casa, como que você vai mostrar? Então com é muito certeza. difícil. Depois que, como diz, depois que a vaca foi pro brejo, aí é difícil. Então, esse é o principal erro em relação a relacionamento. Buscar ajuda depois que a vaca já foi pro brejo. Aí, complicado. Você pode, daí, buscar ajuda para se conhecer, para se entender, talvez com o próximo No próximo, né? relacionamento Não não cometer os mesmos acontecer erros. de novo, Com mas para certeza. esse é bem difícil. Então, eu acho sim que se a gente pudesse resumir em uma frase aqui tudo que a gente falou hoje, relacionamento saudável não começa no outro, né, Denise? É na gente. É olhar pra gente, é parar pra se conhecer, pra se auto-observar e pra se dar essa oportunidade, né? Porque às vezes tu tá te vendo ali em uma situação que nada na tua vida tá dando certo, tu já tá doente, tá ruim no relacionamento, tá ruim no trabalho, tá ruim em tudo, e tu continua pensando que, tipo, tu é azarada, contigo nada dá certo, ninguém te entende, ou só cai em relacionamentos errados, quando na verdade tu só precisava parar e olhar para dentro, olhar para ti, te auto-observar, te conhecer e cuidar de ti, né? Porque cuidando de ti, te Exato. entendendo, vai, vai fluir as coisas aí ao teu redor, né? A tua vida vai começar a fluir. As pessoas vão começar a ter outra percepção de ti. Quando tu coloca limites, as pessoas te respeitam mais, porque é tu que coloca, que impõe esse respeito, né? O quanto tu tá te respeitando para essas pessoas te respeitarem. Que nem no exemplo que a Denise trouxe, quando ela queria ser a guerreira, a resolve tudo, ela não estava se respeitando, ela não estava respeitando os limites dela. E queria muitas vezes, talvez, buscar no outro. E lá, bem no inconsciente da mulher, o que, que acontece com essa mulher guerreira como a Denise era? Ela fazia tudo, ela dava conta de tudo. Ela não abria espaço para ele fazer nada. Mas lá no fundo, ela ficava com raiva dele não fazer. Não acontecia isso? Exatamente. Lá no Eu fundo não pensava, deixava. mas que homem frouxo que não resolve nada. É, porque na minha cabeça ele tinha que chegar e falar: Ô, para, Ele deixa que tinha eu que adivinhar, faço. com Só que não certeza. é assim, né? Quando a gente não tem esses entendimentos, o homem vai ali, quer fazer para não entrar em mais atrito, em mais conflito, deixa que faz, e ele vai abrindo mão e vai se encolhendo ali, não tem o que fazer. É, e Ele os dois não. cansam, né? Porque daí ele tava cansado, mas tu também tava cansada de fazer tudo sozinha, esperando ele tomar uma atitude muitas A vezes, né? mulher cansada de fazer demais e o homem se sentindo De não inútil. ter espaço, se sentindo Exatamente. ali inválido, não é essa palavra que eu queria usar, mas sentindo ali. Me fugiu uma Desnecessário. palavra. É desnecessário, como se ele não servisse para nada, né? Uhum. Mas então, gente, que incrível. A gente passou, ultrapassou e estourou aqui. Já estamos em 1h15 de live, mas esperava o quê? De duas sanguíneas conversadeiras, né? Mas, gente, muitas já conhecem a Denise aqui. Quem não conhece ainda, segue ela, vai lá conhecer melhor o trabalho dela. A Denise é uma profissional que eu entrego vocês de mão de. Ali, ó. Boto minhas mãos no fogo, porque ela é minha aluna, minha mentorada, minha amiga, minha parceira, e ela já foi e é, vamos dizer assim, minha terapeuta também. Porque quando eu preciso de alguém, socorro, porque nós também precisamos, todo mundo precisa, é para ela que eu recorro. Então, essa eu conheço, confio e indico. Não sigam a Denise lá.
conheçam lá o trabalho dela, acompanhem. Arroba Denise Tadioto com 2 T's, né? Isso. Sigam lá, conheçam melhor o trabalho dela. Quem tá aqui na live veio lá do perfil da Denise, quer conhecer mais o meu trabalho também, me segue lá. Eu faço live todos os dias, eu vou amar receber vocês aqui no meu perfil. Eu falo de reprogramação mental, de bloqueios, de crescimento, de mulheres que muitas vezes estão em um lugar sabendo que poderiam estar em outro lugar muito maior e acabam se limitando por causa desses bloqueios. Então, aqui a gente ajuda todo mundo. E toda sexta temos aqui esse quadro, que é novo, Mulheres em Expansão, onde eu trago convidadas para trazer mais consciência para vocês, para compartilhar sobre o trabalho delas, trazer conhecimento e, principalmente, para a gente se apoiar. Mulheres, a gente não pode, entre nós, competir. A gente precisa se apoiar, umas puxarem as outras, a gente precisa crescer juntas. Então, expandir juntas. Então, aqui é um espaço para isso, para crescimento, para expansão, para a gente realmente se respeitar e se ajudar. Então, quem não me segue ainda está convidada para ficar aqui comigo também. Quem não segue a Denise ainda acompanha ela lá, que pegando um pouco de conhecimento lá, outro aqui, nossas experiências, todas essas trocas, todas vão crescendo e expandindo, né, Denise? Sim. Para finalizar, Letícia, igual você falou, que a gente, né, tem muito dessas trocas, claro que em várias questões, né, que você me ajudou, a questão dos... como é que fala ali que eu sou sanguínea? Temperamentos? Dos temperamentos, mas uma coisa, assim, que foi uma virada de chave mesmo. São várias, mas essa que mais acho que assim, me beneficiou foi na análise, né, do temperamento, quando eu entendi que eu não tinha que me envergonhar de quem eu sou, do que eu sinto, né? Às vezes, por a gente se ver diferente, às vezes, das pessoas à nossa volta, você acha que você não é normal, que você tem que esconder aquilo, porque o que, que os outros vão pensar disso. E então, quando você entende que você nasceu e foi moldada dessa forma, e você não tem que se envergonhar daquilo que você sente, dos seus medos, muitas vezes, né? Você tem a capacidade de gerenciar, mas não se envergonhar de quem você é, isso muda muita coisa na nossa vida, né? Isso traz um alívio, uma leveza muito grande. E essa virada de chave foi com com a tua análise de temperamento que eu consegui entender e perceber isso. O que eu percebo? Quem passa pela análise, a primeira coisa que acontece é que a pessoa tira o peso das culpas que ela carrega. É como tu falou, uma das coisas que eu mais ouço eu pensava que eu nunca ia dar certo, que eu era errada, que nada nunca ia dar certo para mim, eu me via como um erro, elas falam. E aí é como se cai todas as culpas ali na mesma hora, sabe? Sai aquele peso, ela pensa, não, essa sou eu e tá tudo bem. Eu não preciso ser igual aos outros, porque cada um é de um jeito. Isso é libertador, né? Uhum, exatamente. Com certeza. Então, Para hoje é isso, minha gente. Obrigada por todas que nos acompanharam aqui, por quem tem me acompanhado todos os dias e tem acompanhado aqui as lives de sexta. Continuem aqui toda sexta. Eu vou trazer uma mulher incrível aqui para compartilhar conhecimento, fazer essas trocas com vocês aqui para a gente ir crescendo e expandindo juntas. Um beijo no coração de vocês. Letícia, pela oportunidade, eu né, agradeço. de mostrar mais um pouquinho do meu trabalho e de mim mesma, né? E tenho certeza que esse projeto aí vai longe. Vai sim, se Deus quiser. Eu agradeço muito também. É sempre bom as trocas que a gente faz aqui e tenho certeza que essa live aqui ajudou muita gente. Ajudou, inclusive, a mim, porque, nossa, eu tive muitas percepções aqui.
é aquilo, né, que eu sempre falo, a gente estudou, a gente tem conhecimento, experiência, atende várias pessoas, mas tem coisas que é da nossa vida que a gente precisa que alguém venha e fale. Às vezes é alguma coisa que a gente até já sabe, mas é aquela história de o óbvio precisa ser dito. E com certeza ajudou muitas pessoas aqui. Então, muito obrigada aqui pela tua participação também. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana. Segunda a gente tá juntas aqui de novo. Beijo, Denise. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.